Então, foi por aí que eu comecei a essa discussão, e agora eu vou começar, então, a apresentação para vocês. E eu começaria fazendo essas perguntas. Será que nós sabemos, de fato, quem nós somos? Que etnia nos formaram? Será que a gente conhece, de fato, o nosso passado? Nós conseguimos valorizar as nossas heranças? Quem nós somos? O que nós fizemos com essas heranças? Né? O que faremos? Essas são, então, as questões que estão embasando a minha fala de hoje. Então, eu começo apresentando aqui para vocês, são dados da FUNAI que eu estou trazendo, aproximadamente em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Começamos já discutindo essa questão do descobrimento, né? Como que alguém pode descobrir uma coisa se já tinha tanta gente aqui? Né? Então, hoje já se discute isso, já se revisita, mas oficialmente a gente sabe aquela pergunta clássica, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Né? Hoje a gente já discute que mais do que uma descoberta, na verdade, foi uma invasão. Então, quando chegaram aqui, as caravelas portuguesas, estima-se que havia aproximadamente 10 milhões de indígenas aqui no que passaria a se chamar Brasil, né? Quando chegaram os portugueses, eles trouxeram na bagagem uma série de posturas, conhecimentos e tal, que vão afetar a vida desses indígenas que estavam aqui no território. E eu trouxe esse quadro porque é um quadro simbólico, né, muito famoso, da primeira, que retrata a primeira missa que ocorreu no Brasil, e aliás é bem curioso porque esse quadro foi pintado vários anos depois em Paris, mas representa a primeira missa no Brasil. E esse quadro é uma amostra bem clara do que a gente hoje chama de racismo epistêmico, ou epistemicídio. O que é isso? É um caminho para desvalorizar, destruir uma cultura, um conhecimento. Então vejam que a gente tem, olha, quem que está ali no centro, quem é o protagonista? É um homem branco, né? É o padre. E em volta dele são todos homens brancos. E os indígenas estão de fora. Por que a gente consegue ver aqui o que eu chamo de epistemicídio? Nessa simples imagem, a gente consegue ver a imposição de uma série de formas de vida que não era típica, não era originária do povo que estava aqui. Então, a gente vê a imposição de um idioma que não era deles, a forma de se vestir, né, a adoração de um deus. Então, é uma série de imposições que o que aconteceu foi que quando os portugueses chegaram aqui, eles não enxergaram a população indígena como um povo diferente, mas sim como um povo atrasado. E eles, portugueses, tão generosamente, iriam supostamente civilizar, né? Trazer o conhecimento verdadeiro para essa população. Então, vou voltar um pouquinho, só para vocês lembrarem. Então, lembrem desse número. 10 milhões aproximadamente de indígenas, chegam os portugueses, e hoje o que nós temos também, um valor estimado pela FUNAI, são aproximadamente 800 mil indígenas. E caindo, né? A gente tem ouvido histórias, né, do que vem acontecendo com a população indígena, sendo dizimada, sendo assassinada, tendo suas terras queimadas e assim por diante. Então, em 1500, quando chegaram aqui, estima-se também que havia aproximadamente 1.500 línguas indígenas no Brasil. Então, isso é importante dizer, porque, inclusive, vocês estão percebendo que eu uso o termo indígena e não índio, né? Porque quando a gente fala índio, a gente supõe que seja tudo uma mesma coisa, né? Então, vejam que nós temos aqui 1.005, mais de 1.000 línguas sendo faladas, né? Isso significa que são diversas etnias, diversas populações, cada uma delas com o seu modo de vida, né? E atualmente, infelizmente, restam apenas 181 línguas, né?
das quais 115 são faladas por menos de 1.000 pessoas, o que significa que essas línguas também estão em extinção, né? As pessoas mais velhas vão morrendo, os mais jovens não têm mais interesse em aprender, e isso vai se perdendo. Bom, se nós falamos dos indígenas que estavam aqui, vamos falar de quem veio, de quem chegou, né? E eu queria chamar a atenção de vocês que todos os dados que eu vou apresentar daqui para frente, eu retirei do site da Prefeitura de Curitiba. E por que eu pensei em usar isso? Porque esse é o discurso oficial. Então, se vocês entrarem lá, quando tem lá, por exemplo, um discurso para turista que vai visitar Curitiba, e vocês sabem o quanto é vendida a ideia de capital europeia, né? E isso não é sem querer, isso tem uma intenção. Então, esses dados estão lá. Vou voltar de novo aqui, só para vocês terem como referência. Lembrem desse número, 10 milhões de indígenas, para comparar com os números que eu vou colocar aqui. Então, 1,6 milhão de portugueses, 1,5 de italianos, 700 mil espanhóis, 250 mil japoneses, 200 mil alemães. Entre 1550 e 1855, o número de africanos trazidos escravizados para o Brasil é de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então, vejam o número, 10 milhões de indígenas, 1,5 milhão de portugueses, 4 milhões de africanos. Vejam que esses 4 milhões foram os que chegaram, né? A gente sabe que a viagem era terrível e estima-se que apenas 1 de cada 4 que era colocado nos navios negreiros chegavam vivos até aqui. Então, a maior parte ficava pelo caminho. Tanto é que se fala que o Oceano Atlântico é considerado um verdadeiro cemitério, né, de pessoas que perderam a vida nessa travessia. Por que eu estou mostrando tudo isso? Olha os números lá. 10 milhões de indígenas, né? E a gente vê a diferença enorme. E, no entanto, quem conhece Curitiba, não sei se todos daqui conhecem, né? Mas acredito que sim. Vocês sabem que nós temos em Curitiba diversos parques, homenagens, né? Não sei se vocês conseguem lembrar, a gente tem o Portal Italiano, tem o Bosque Alemão, tem a Praça do Japão, tem o Memorial Ucraniano, vejam, até ucraniano tem, né? E eu pergunto, onde é que estão as homenagens para os povos indígenas e africanos? Vocês lembram de terem visto isso? E aí eu trouxe aqui uma citação também do site de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba, quando eles fazem uma narrativa super extensa falando sobre essa imigração, falando sobre quais são os povos que formaram Curitiba, uma longa exposição, falando dos alemães, dos italianos, dos japoneses, e essa é a única citação quando aparece no finzinho, né? No finzinho, o último parágrafo, diz assim, Curitiba também, vejam que já está nesse tom, né? Curitiba também guarda marcas da presença negra. Mas, apesar dos poucos documentos existentes, a escravatura existiu no Paraná, ao longo dos ciclos econômicos e na construção de obras gigantescas. Por exemplo, a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, ligando o litoral ao Primeiro Planalto. É obra de engenharia dos irmãos Antônio e André Rebouças, ambos mulatos. Essa é a única referência que tem no site de Curitiba sobre a população negra. Aliás, aproveito para dizer que tanto que nós temos, né? É importante conhecer, claro, não estou desvalorizando o trabalho deles, né? Mas onde é que estão todos os outros? E aí, não sei quem já teve a oportunidade de fazer o passeio naquele ônibus turístico de Curitiba, né? Aqui eu coloquei o mapa, e se a gente for olhar, faz um passeio por praticamente tudo isso que eu já tinha comentado com vocês. O Portal Italiano, o Memorial Ucraniano, Praça do Japão, etc, etc. Nós temos em Curitiba, então olha aqui, ó, Portal Italiano, Bosque Alemão, Praça do Japão, Praça da Espanha, Bosque Polonês, Memorial Árabe, Memorial Ucraniano. Cadê o Memorial Indígena?
Nós temos aqui em Curitiba a Praça Zumbi dos Palmares, que é em homenagem à população negra, né? Mas vejam, eu peguei aqui o mapa para mostrar, né? Todos esses locais por onde o ônibus passa é exatamente o centro de Curitiba, né? O ônibus turístico não passa, não vai até a Praça Zumbi dos Palmares, né? Que fica bem longe do centro, né? No Xaxim. Então, isso mostra a tentativa de invisibilizar esta população, que é, né, sobre o que a gente vai falar agora. Então, cadê as raízes negras do Brasil? Por que é importante falar disso? E por que isso não é um problema de negros? Porque o racismo não é um problema de negros, mas é um problema do país como um todo, né? Essa aqui é a estimativa mais recente que a gente tem, né? Mostrando que a população negra, ela é a maior parte da população brasileira é negra. Então, quando a gente chama, inclusive tem muita gente que tem dúvida, né? Aliás, como que é melhor falar? É preto ou é negro? Né? Então, segundo o IBGE, o que a gente chama de negro é a soma de pretos e pardos. Então, se vocês somarem ali, vocês vão ver que pretos e pardos são a maioria, é mais de 50% da população brasileira. Isso significa que em qualquer lugar que nós não tenhamos uma representatividade negra, no mínimo de 50%, significa que ela está sendo subrepresentada. E aí eu pergunto para vocês, quantos professores negros vocês já tiveram? Quantos médicos negros? Quantos dentistas? Quantos, né? Enfim, tenta lembrar. Onde é que eles estão? Por que eles não estão aqui? Será que não tem negros em Curitiba? E aí, um dos motivos para que isso continue acontecendo é que o que a gente estuda na escola, o que a gente chama de história oficial, né? É isso aqui, vocês já devem ter visto, os quadros do Debré, é muito famoso, é exatamente esse tipo de coisa que a gente conhece, esse tipo de imagem que a gente ouve. Então, a gente vê sempre os negros sendo retratados desnudos, descalços, ignorantes, apenas reforçando o aspecto físico, né, a força bruta. E aí vem a data que a professora Ana já tinha falado, né, que a gente comemora esse ano, essa semana, né, o dia 13 de maio de 1888. E é absurdo ver, se vocês observarem aí, é um processo, uma lei que ela encerra um processo que durou quase 400 anos, né, a escravidão no Brasil, e ela foi encerrada com uma lei que tem apenas uma frase. A frase diz assim: é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Ponto. Então não tem reparação, não tem compensação, não tem mais nada, né? Isso aconteceu no dia 13 de maio. E aí fica a pergunta: o que será que aconteceu no dia 14 de maio? Um dia depois da suposta libertação, né? E olha o jornal do dia seguinte. Esse é o jornal do dia 14 de maio de 1888, Rio de Janeiro, né? E quem que aparece aí como protagonista? A princesa Isabel. Onde será que estão os negros libertos? Estão na rua, sem ter onde morar, sem emprego, sem dinheiro, sem documento, né? Porque eles foram todos retirados, sem sobrenome, sem família, porque a gente sabe que nas senzalas procurava-se misturar pessoas escravizadas de diferentes regiões, justamente para evitar que houvesse motim, né? Inclusive, muitos deles falavam idiomas diferentes, não conseguiam se comunicar. E aqui o que a gente tem é a protagonista, a princesa Isabel, que provavelmente dormiu bem, teve um bom café da manhã, né? E aparece bem bonitona aí no dia 14 de maio. E ainda tem, e por esse motivo, inclusive, o movimento negro, durante muito tempo, se recusou a comemorar o dia 13 de maio, né? E aí começou todo o movimento para a tentativa de criar o Dia da Consciência Negra, né, que é 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Hoje já o movimento negro
reviu essa posição e utiliza o dia 13 de maio como um dia de reivindicação. Um dia de luta, um dia de... Inclusive, ontem aconteceu em Curitiba, ontem não, dia 13, né? Em Curitiba, em diversos lugares do Brasil, várias demonstrações e ações para buscar, denunciar o que a gente chama de racismo estrutural. Então, tudo isso que a gente viu até agora foi construindo, né, ao longo do tempo, o que a gente chama de racismo estrutural. Vamos ver o que isso significa. Então, eu trouxe alguns dados para vocês verem aqui. Por exemplo, os homicídios. Então, se vocês observarem ali, a linha vermelha retrata o crescimento do homicídio entre pessoas negras e o decréscimo de homicídios entre pessoas brancas. A gente teve agora, recentemente, uma chacina no Rio de Janeiro, e a gente viu, justamente por policiais, né, que a maior parte, ou não tenho certeza, não vou afirmar que sejam todos, mas quase todos negros. Por que isso acontece? Por que, como diz a Elza Soares, a carne negra é a mais barata do mercado? É o que a gente chama de racismo estrutural. Esse dado aqui, para mim, me assusta muito, é um dos que mais me dói de ver, porque mostra que para a gente mudar essa estrutura, vai precisar de muita luta e de muitos anos. Então, vejam lá, é a distribuição do grau de escolarização, né? Então, no ensino fundamental, a gente já tem o dobro, né? Então, as pessoas brancas têm o dobro de brancos nas escolas do que negros. No ensino médio, aumenta ainda mais essa desigualdade, no ensino superior nem se fala, e na pós-graduação, muito mais. Isso aqui mostra, explica por que nós não temos professores negros, médicos negros, enfim. E o que, na verdade, o que está ocorrendo aqui, e as cotas tenta corrigir esse problema, não é uma questão de que os negros são ignorantes, ou que não têm chance, ou que não querem, ou que não se esforçam, mas o que nós não temos é oportunidade. As cotas, o que busca fazer é justamente trazer oportunidade, acesso. E aqui nós vemos o único, de todos esses quadros que eu estou mostrando, o único quadro que a população negra é superior à branca, e bastante superior, é a população prisional. Então, aproximadamente 75% de todas as pessoas presas no Brasil, no sistema carcerário, são negras. E por que será que isso acontece? Né? Será que é por acaso? Né? E aqui tem duas fotos que mostram uma série de questões para a gente poder debater. Essas fotos não estavam colocadas juntas, eu que coloquei, mas são fotos do Rio de Janeiro, saíram no Jornal do Rio de Janeiro na mesma semana. Dá para ver lá em cima, inclusive, o Cristo Redentor, né? O Pão de Açúcar. E aí, na foto de cima, são médicos, é a formatura de uma turma de medicina. E eu pergunto, onde estão as pessoas negras ali em cima? E na foto de baixo, foi o dia em que em que foi, não sei se chama empossado, não sei, mas quando tem concurso público, né? E esses garis assumiram seus postos, e aí eu pergunto, cadê os brancos ali de baixo? Será que pode ser casual uma situação dessa? E aí eu trouxe aqui esse livro, que a professora Ana também ajudou a organizar, né? Nós duas organizamos esse livro, que chama Roteiros Temáticos da Diáspora, que apresenta, fica aí, tá gratuito também, acesso gratuito, para a gente poder ter informação sobre tudo isso que tem sido ocultado durante tanto tempo. E, na verdade, agora, como eu tinha proposto para vocês, eu quis trazer uma série de provocações, e o que eu gostaria de propor, se a professora Ana concordar, é que a gente faça uma conversa. Eu sei que, como
com as minhas turmas, eu percebo que isso acontece, que as pessoas têm muitas dúvidas, têm receio de falar, não sabe como fazer, o que é racismo, como é que isso funciona. Então, eu proponho que a gente faça uma conversa, e aí eu vou trazendo mais histórias, e vocês vão trazendo colocações para a gente fazer um debate. Eu gostaria muito de ouvi-los. Muito obrigada pela paciência. Vamos ver como é que eu faço para acabar com essa apresentação. Bem lá em cima, não tem parar a apresentação? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Isso. Foi? Uhum. Obrigada. Então, Ana, como eu tinha te falado, eu acho mais interessante a gente fazer um debate. Eu quis trazer realmente, né, essa provocação. E aí, tanto eu quanto você, a gente tem várias histórias para contar. Eu pensei em a gente ir conversando, contando essas histórias e pedir para o pessoal que já tinha se animado a abrir a câmera e a gente ir conversando. Pode ser? Pode. Já tem uma questão aqui da Manu, que é com relação a políticas e ações afirmativas, André, né? Então, explicar o que é as políticas e ações afirmativas, as cotas raciais, e daí ela Muito pergunta bem. a sua opinião, né? Acho que primeiro dá para ser essa parte, né, oficial aí de demanda de movimentos, e daí a sua opinião. Tá, obrigada. Bom, então, como eu disse, aquelas mensagens, as informações que eu trouxe, a gente vê o quanto é desigual, né? O quanto as pessoas negras não têm tido acesso, não têm tido oportunidade. E a gente muitas vezes vê situações assim, mas tem um médico negro, mas tem o juiz Joaquim Barbosa no Tribunal Superior, né? Enfim, e aí esses exemplos são apontados como, tá vendo? Como se a pessoa se esforçasse, ela conseguiria, né? É o que a gente chama de meritocracia, dependeria do esforço. Na verdade, o que acontece é que falta oportunidade. Quando a gente fala de ações afirmativas, que foi a pergunta que foi feita, a ideia da ação afirmativa é justamente compensar, né? Então, então, se a gente vai colocar uma competição, uma corrida, não é justo que uma pessoa entre na corrida de carro com uma Ferrari e a outra com um tico-tico, com uma bicicleta, né? Então, se você vai fazer uma corrida e é tão desigual assim, obviamente que o cara da Ferrari não precisa fazer quase nenhum esforço que ele vai ganhar. Pode acontecer que o da bicicleta ganhe, mas olha a quantidade de esforço que ele tem que fazer. E aí o movimento negro, durante muito tempo, fez uma série de lutas, inclusive por esse motivo que irrita tanto que a princesa Isabel apareça como protagonista, porque supostamente, né, imagina, para uma criança você dizer assim, a princesa libertou os escravos. Para uma criança, o que é a princesa? A princesa é a princesa da Disney, é uma Cinderela, né? E, na verdade, a abolição da escravatura foi resultado de uma série de lutas, tem os quilombos, tem uma série de processos que os negros fizeram durante muito tempo, tem as pressões externas, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? É o período da Revolução Industrial na Inglaterra, a Inglaterra precisava ter quem comprasse o que estava produzindo, então tem uma série de pressões externas e internas que levaram, simplesmente estava mais caro continuar mantendo a escravidão do que assinar a Lei Áurea, que foi isso que aconteceu. Então, não foi por uma benevolência da princesa Isabel, mas sim como resultado de uma série de lutas. E aí, além dessa luta, a população negra continuou lutando em buscar os seus direitos. E aí, dessa luta, decorreram várias conquistas. Por exemplo, tem a Lei 10.639, que é uma lei que obriga que sejam ofertados nas escolas públicas o ensino da temática das africanidades, da temática indígena. Né? Então, por exemplo, hoje a minha filha tem esse tipo de informação na escola, eu nunca tive. Para mim, eu enxergava os jesuítas, por exemplo, como heróis. Nossa, olha só, saíram lá de Portugal, atravessaram o oceano
para vir aqui e ensinar os pobres indígenas que não sabiam ler, que não sabiam português, né? Então, vejam, tudo isso é uma série de conquistas. Então, ações afirmativas, em geral, é isso que a gente está propondo, né? Que o movimento negro... Mas vejam, hoje existe a lei de cotas, existe essa lei que é preciso ofertar essas disciplinas, mas essa lei ela é resultado de muita luta. Nenhuma dessas conquistas veio de graça. E o objetivo das ações afirmativas é exatamente esse. Então, por exemplo, a professora Ana e eu já participamos de o que a gente chama de banca de heteroidentificação na UTF-PR. O movimento negro nunca imaginou, quando lutou tanto para conseguir as cotas nas universidades, nunca imaginou que algum branco ia querer se passar por negro. E isso está acontecendo agora. Está acontecendo porque, como passou a ser uma porta de entrada para a universidade, a gente já teve casos, infelizmente, de pessoas fraudando para entrar na universidade, supostamente se dizendo negros. E aí vem outro conceito que eu acho que é importante, a gente poderia falar também, sobre o que é fenótipo. Quem tem direito a usar as ações afirmativas? Quem tem esse acesso, né? E aí é muito interessante que eu já vi várias situações de pessoas brancas mesmo, de olho azul, que chega lá e se autodeclara negra, e a resposta dela é assim: mas eu tenho um avô que é negro, eu tenho uma avó que não sei o quê, vai resgatar lá na sua árvore genealógica, né? Por que não é assim que funciona? Qual que é o critério? A gente sabe, por exemplo, que a polícia tem o que a gente chama de perfil do suspeito. O que é o perfil do suspeito? A polícia, quando vai precisar fazer uma batida em algum lugar, ela não tem condições de revistar todo mundo, ela faz uma seleção. E com que critério que ela faz essa seleção? Então, qual que é a chance, por exemplo, de uma pessoa como eu, branca, entrar num shopping e ter a minha mochila revistada? Eu tenho vários alunos negros que já me contaram histórias semelhantes, né? Que quando entra, por exemplo, há vários amigos meus negros que eles, quando saem de casa, fazem questão de levar a nota fiscal de algum produto mais caro que eles estejam usando. Por exemplo, levam a nota fiscal do celular, porque corre o risco de acharem que ele roubou esse celular. Então, isso tudo é racismo estrutural. E é baseado no fenótipo. Então, a pessoa, quando vai dar uma batida ou fazer a revista da mochila, não vai perguntar para mim se eu tenho um avô negro. Com que critério que faz isso? Com o olhar. É o olhar, né, que coloca se é negro ou se é branco. Então, há uma tentativa, inclusive, por isso que agora, felizmente não, a gente já está evoluindo nesse sentido, mas durante muito tempo vocês veem a tentativa de alisar o cabelo, né, se embranquecer. Vejam os jogadores de futebol bem-sucedidos, uma das primeiras coisas que fazem é raspar o cabelo, né? Então, é toda uma tentativa de parecer branco, de ser menos negro, o que a gente chama de passabilidade. Então, quem tem condições de passar por branco, tenta passar. Isso é tudo uma mostra do quanto a nossa sociedade é racista. E as políticas de ações afirmativas, para terminar, são uma tentativa, são várias tentativas de compensar e dar uma oportunidade a essa população que vem sistematicamente sendo invisibilizada, excluída, enfim, é isso. Andréia, você falou do racismo institucional, acho que seria importante, né, retomar esse conceito. O que é esse racismo institucional, estrutural? Beleza. Bom, então, eu vou começar pelo racismo estrutural. Quando alguém vai construir um prédio, o que é a primeira coisa que se faz? Construir a estrutura, né? Quando a gente começa a ver o prédio, fazem aqueles buracos, né, no chão e colocam cimento, ferro, pedra, enfim, qualquer coisa para que o prédio fique em pé. Depois que o prédio está pronto, a gente não vê mais essa estrutura, mas ela certamente está lá, porque se ela não tivesse, o prédio caía. Isso é estrutura.
numa sociedade, a sociedade também é estruturada. Então, por exemplo, hoje, nós já não temos, felizmente, né, na lei, não existe mais a escravidão, porque antes isso era legal, tanto é que precisou da Lei Áurea para excluir essa lei que instituía a escravidão. Então, na lei não existe mais. Mas a estrutura colonial, a estrutura que existiu durante a escravidão, permaneceu, né? Então, como é que a gente enxerga isso? Por exemplo, você entra numa loja de brinquedos, que vai comprar uma boneca para a Gabi aí, que está aí saracoteando do lado da professora Ana, vai comprar uma boneca para ela, entra numa loja e você vai ver lá, hoje até tem uma ou outra boneca negra, né? Devido justamente à força do movimento que tem conquistado. Mas, se não, o que você vê são bonecas brancas, né? Bonecas brancas, loiras, de olho azul. Quem você vê, se você vê uma novela, não sei se vocês lembram, não vou lembrar o nome da novela agora que teve né, na Globo, uma novela das 9, que se passava em Salvador, né? Então era uma novela, não lembro o nome, mas teve uma confusão enorme porque todos os protagonistas da novela eram brancos. E Salvador é a capital mais negra do Brasil, né? Então, como é que pode uma novela que se passa em Salvador e todos os atores são negros, são brancos? Então, começou o pessoal a fazer a reivindicar, não sei se vocês lembram dessa história, e a Globo tentou dar uma explicação, mas a explicação ficou pior do que o começo, né? A resposta da Globo foi assim: ai, a gente até queria, mas a Thaís Araújo estava ocupada, ela não tinha agenda. Né? Então, como se só a Thaís Araújo fosse uma atriz competente o suficiente para ser uma protagonista. E aí vários atores e atrizes fizeram vídeos curtinhos e todos eles se apresentando, falando assim, todos negros diziam, eu também eu tenho agenda, estou disponível, né? Então vejam, quando a gente vê uma novela dessa, a não ser que você tenha esse olhar treinado, você presta atenção na história, quem que casou, quem que é o vilão, quem que é a mocinha. Você não fica pensando se é branco ou se é negro. Agora, se fosse uma novela só com atores e atrizes negras, aí a gente ia achar estranho. O que está acontecendo? O que isso significa? O nosso olhar está treinado para achar normal não ver pessoas negras nos lugares. Então, você entra no lugar e não vê, entra num restaurante e não vê nenhuma pessoa negra, a não ser os garçons, a não ser o segurança, a não ser o motorista, né? E a gente acha isso natural. Pensem se a gente fizesse isso invertido, né? Se a gente entrasse no lugar e só tivesse pessoas negras, e fossem os brancos que estivessem no lugar do garçom, no lugar do porteiro, não seria estranho, a princípio? Então, isso significa que o nosso olhar foi se acostumando, foi normatizando, a gente acha natural que seja assim e não causa estranhamento. Isso é o racismo estrutural. Vou contar uma historinha rápida de um amigo nosso que a Ana conhece, o Paulo Borges, um amigo nosso, professor, né? E na época eles conseguiram fazer uma associação, que inclusive está descrita nesse livro que a Ana passou o link, a ACNAP. Eles conseguiram organizar um cursinho pré-vestibular só para negros. E essa aula acontecia lá na UFPR, no campus... Ai, Ana, como é o nome? No Politécnico, né? Era ali no Politécnico, no sábado de manhã. Então, imagine a seguinte situação, eram 100 alunos dentro de uma sala, 100 negros, com um professor negro, dentro do Politécnico, no sábado de manhã. Então, o professor estava dando aula, era esse nosso amigo que estava dando aula, e passou por ali, sabe aquelas janelinhas que tem na porta, né? Que dá para ver o que está acontecendo dentro da sala. Passou no corredor um professor, olhou, achou estranho, bateu, chamou o nosso amigo e perguntou: o que está acontecendo aí? Aí o nosso amigo negro falou assim: como assim? O que está acontecendo? Está acontecendo aula? Ué, aula?
Aí o professor branco respondeu, nossa, mas só tem preto. Né? Ele estranhou aquilo e ele foi embora. Aí o Paulo não deixou barato, seguiu o professor, né, de longe, foi ver onde é que o professor entrava, e aí ele percebeu que o professor entrou numa sala, e quando ele olhou, chamou o professor e perguntou, escuta, desculpa atrapalhar, mas o que está acontecendo aqui? E ele falou, como que está acontecendo? Está acontecendo aula. E o Paulo respondeu, mas só tem branco. Então, o professor não acha estranho que só tenha brancos na turma dele, mas acha estranho que só tenha negros, né? Então, isso é o racismo estrutural, que a gente normatiza, naturaliza como se fosse sempre assim, e a gente não, o nosso olhar precisa ser desconstruído para que a gente passe a enxergar dessa forma. Algo bem parecido com o que acontece com o machismo, quando a gente não vê mulheres em cargos importantes, né? A gente não vê mulheres sendo reconhecidas, sendo valorizadas, e a gente vai naturalizando isso. E aí, agora, a pergunta que a Ana fez, o que seria o racismo institucional? Então, quando a gente... Isso é o racismo estrutural, que está em tudo, mas só que as pessoas que trabalham nas diversas instituições também foram treinadas desse jeito. E a gente tem, por exemplo, o RH de uma empresa, né? No RH de uma empresa, tem as pessoas que vão ser selecionadas, vão selecionar quem vai trabalhar naquela empresa. E não sei se vocês viram, um tempo atrás teve um vídeo que eles pegaram pessoas que trabalham no RH. Depois, inclusive, se a Ana quiser, eu tenho todos esses vídeos que eu estou citando e eu posso passar para vocês e ela pode disponibilizar depois, tá? Mas o vídeo fazia assim, eram acho que 8 pessoas de diversos RHs, né, de várias empresas, dividiram essas pessoas em 2 grupos e apresentaram para essas pessoas fotos, diversas fotos. Para um grupo eram só pessoas negras e para o outro grupo eram só pessoas brancas. Com a mesma situação, mesmo ângulo, mesma roupa, tudo. A única diferença é que um era branco, o outro era negro. Então tinha, por exemplo, um homem vestido de terno, muito elegante. Aí perguntavam, que profissão você acha que essa pessoa tem? Para o branco, o pessoal dizia, é um executivo, trabalha em banco e tal. Para o negro diziam, porteiro, motorista, né? E daí faziam a mesma situação com uma mulher, por exemplo. Tinha um cara correndo, tinha 2 caras correndo, mesma roupa, mesmo lugar, tudo. Aí perguntavam, quem que você acha por que ele está correndo? O branco está atrasado, o negro está fugindo. Né? Então, vejam que essas são respostas de pessoas que trabalham no RH, que são os responsáveis por selecionar as pessoas que vão trabalhar na empresa. E isso acontece não só nas empresas, mas acontece na polícia, acontece na universidade, acontece em todos os lugares, né? E isso, então, é quando o racismo estrutural, ele quase que recebe um carimbo de é assim mesmo, né? Isso é o racismo institucional, ele já está institucionalizado, é o tal do perfil do suspeito que eu dei o exemplo lá atrás. Acho que é isso, Ana, não sei se respondi. Uhum. Outra coisa importante, André, acho que essa questão do colorismo, branquitude, negritude, né, que são termos aí que cada vez mais estão circulando e ainda as pessoas fazem confusão. Tá bom. Bom, então, branquitude e negritude. O que seria isso? Quando a gente fala em negritude, são a identidade da população negra, né? E branquitude, a identidade da pessoa branca. Isso significa o seguinte: o branco, ele recebe, assim que nasce, uma série de privilégios, independente dele querer ou não, justamente porque nasceu nessa sociedade racializada, nessa sociedade estruturalmente racista. Então, eu não tenho como querer abrir mão do meu privilégio. Ele vai estar comigo onde eu for. Sim, tentar pensar o que eu vou fazer com esse privilégio, né? Então, surge aí, a partir daí, um termo que a gente chama de branquitude crítica, que é o que eu venho estudando ultimamente, que é justamente
discutir o que é ser branco numa sociedade racista. Qual é o meu papel? Né? Então, por exemplo, quando a gente tem metade da população, a gente já mostrou lá que metade da população brasileira é negra, e a gente tem essa metade da população não tendo acesso a uma série de oportunidades, o Brasil como um todo, o país como um todo sai perdendo. É claro que a população negra é quem mais sofre, porque é quem morre, é quem está preso, é quem apanha, né? Mas o Brasil como um todo, o país como um todo sai perdendo. Então, a ideia da branquitude a gente tem uma série de privilégios, mas a gente, justamente por ser privilegiado, não enxerga. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de enxergar. Então, mais ou menos assim, quanto mais privilegiado você é, menos você percebe esses privilégios. Faz de conta que você foi numa balada com um grupo de amigos, né? Entraram lá na balada, e assim que entraram, quando a gente entra, quando podia, né? Agora estamos em pandemia, quando a gente podia sair para a festa, assim que você entra, você assim que entra já começa a se divertir, conversar, dançar, paquerar, enfim. Quando entrou, você fica lá dentro pensando assim, será que alguém foi barrado na porta? Será que alguém não conseguiu entrar? Será que alguém está se sentindo a última das pessoas porque todo mundo entrou e ele não? Claro que não, você não fica pensando nisso, você entra e está se divertindo. Mas a pessoa que foi barrada, naquele exato momento, ela já percebe isso. Então, a pessoa que está excluída percebe. E é isso que acontece com os privilégios brancos. Então, a gente sequer percebe essa vantagem estrutural que a gente tem. Independente de você querer ou não, é a forma como a polícia vai te ver, é a forma como o professor vai te ver, é a forma como a pessoa do RH vai te ver. Né? Isso é o que a gente chama de branquitude e negritude, no caso dos negros. Só que, como o exemplo que eu acabei de dar, o que acontece é que, como os negros são excluídos e são diminuídos dentro dessa sociedade, não porque eles não tenham capacidade, mas sim porque a estrutura faz isso, a pessoa imediatamente percebe essa perseguição, a ponto de que as pessoas colocam dentro da bolsa, levam... Por exemplo, eu tenho várias amigas que dizem assim, quando eu entro numa loja, amigas negras, né? Quando eu entro numa loja, eu evito mexer na bolsa dentro da loja, porque já vão achar que eu vou roubar. Ou eu evito levar bolsa grande, evito levar mochila. Isso é uma coisa que eu, como branca, nunca pensei na vida. Eu, dentro do mercado, abro a bolsa, procuro a lista, que a minha bolsa normalmente é bagunçada, não acho as coisas, procuro a lista do mercado. Então, veja, isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça. Né? E aí a branquitude crítica a partir do momento que você tem essa percepção, você começar a ter enxergar essas situações e se posicionar e fazer a sua parte para mudar, ou pelo menos tentar mudar essa realidade. Eu não lembro, acho que tinha outra coisa que você tinha perguntado. Não sei se era isso. A questão do colorismo, né? Que é um termo também aí. Ah, tá. Bom, colorismo é uma coisa... Inclusive, eu comprei essa semana um livro que acabou de sair, não li ainda, que o título é exatamente esse, colorismo. Para quem se interessa, gente, inclusive eu vou fazer uma propaganda aqui, para quem se interessa sobre esse tema, além do livro que a gente já disponibilizou aí, não sei se você colocou o link também do Roteiros, Ana, no chat. Vou colocar. É bom, sim, porque aí nesse livro tem uma série de conceitos, esses que a Ana está colocando, então quem se interessa é um bom caminho para começar essa discussão. E essa outra coleção, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, são livros pequenininhos, ó. Baratos, fáceis, e quase todos eles estão disponíveis em PDF. Eu tenho eles, depois eu posso passar para a Ana, ou talvez, acho que a Ana deve ter já também. O nome da coleção chama Feminismos Plurais.
E dentro dessa coleção tem vários títulos. Então, por exemplo, tem um aqui que é justamente o livro do Silvio Almeida, chamado Racismo Estrutural. Aí tem o outro que é Lugar de Fala, o outro Racismo Institucional, e assim por diante. E chegou essa semana que eu tinha encomendado um novo livro que é Colorismo. E o que é essa ideia do colorismo? A gente pensar, quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa é branca, vocês talvez já devem ter ouvido esse termo. Já ouviram o termo lápis cor da pele? Né? A minha filha vivia dizendo isso, cor da pele. Pintava todas as pessoas de cor de rosa. É aquele salmão, né? E aí, se você for ver, quem que tem a cor branca? Ninguém tem a cor exatamente igual um do outro. Não existe isso. Cada um tem a sua cor, a sua tonalidade. Tem até uma artista plástica brasileira que fez uma pesquisa muito legal. E não sei se vocês sabem, quem trabalha com design, cada cor tem um número certinho, como se fosse um RG, né? E ela conseguiu, ela tirou foto de pessoas durante anos para tentar encontrar um padrão e mostrar que, evidentemente, esse padrão não existe. Eu dou um monte de volta, né? Mas vou voltar agora para falar do colorismo. Então, o que significa isso? Dentro da população negra, as pessoas que têm a pele mais escura costumam sofrer mais racismo. Então, é quase como se fosse uma gradação de cores. Essa é uma discussão bem grande dentro do movimento negro. Tem pessoas que acham que você fazer essa discussão do colorismo enfraquece o movimento, porque as pessoas os negros começam a discutir entre eles mesmos, né, que geraria uma espécie de racismo ou exclusão dentro do próprio movimento. Já tem outras que acreditam que não, que isso é uma discussão importante, que é um conceito importante, que deve ser apropriado, né? Mas, basicamente, a ideia é essa, do colorismo, né? Que dentro do... Então, por exemplo, aquela ideia da passabilidade que eu tinha falado, a pessoa que tem a pele clara, um negro que tem a pele mais clara, alisa o cabelo, raspa o cabelo e passa por branco. Essa é a ideia da passabilidade. Felizmente, hoje, com o fortalecimento do movimento negro, existe um processo realmente de valorizar as heranças africanas. Então, vocês têm visto cada vez mais as pessoas usando cabelo black, usando trança, assumindo os crespos, né? Antigamente, você entrava num supermercado para comprar shampoo, e era tudo assim, anti-frizz, anti-volume, alise seu cabelo, né? Hoje já não, hoje já tem produtos que valorizam o crespo, para cuidar do crespo, para fazer. E daí tem vários tipos de cabelo crespo, nem todo cabelo crespo é o mesmo, né? Cada um, assim como nós temos diversas pessoas brancas, há uma diversidade dentro disso, na população negra também tem. Ana, tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante, que é o que a gente chama de sobrecarga de identidade, que significa o seguinte: a partir do momento que você é negro, é como se você fosse obrigado a responder por todos os negros, por qualquer ação de uma pessoa negra, coisa que não acontece entre os brancos, né? Então, por exemplo, quando Bush ou quando Trump foi eleito nos Estados Unidos, sendo homem brancos, qual que é a chance de alguém perguntar para a gente aqui no Brasil: você, como mulher branca, o que você acha da eleição do Trump? Eles podem me pedir a minha opinião política, o que você acha, se gosta, se não gosta e tal. Mas ninguém faria uma frase dessa, você como branca, né? Mas quando o Obama foi eleito, praticamente todos os negros ouviram uma pergunta desse tipo. Né? Você, como um homem negro, por que você, por ser homem negro, tem que ter uma posição específica a respeito de um presidente norte-americano pela primeira vez negro? Então, isso é o que a gente chama de sobrecarga de identidade. Outra coisa que acontece, e é muito triste de ver, é a ideia de generalizar, como se todos os negros fossem iguais. É muito comum, por exemplo, que nós tenhamos casos de negros que foram presos no lugar de outros. Ele não cometeu o crime, mas quando viu que é um negro, eu testemunhei um crime, e aí acha que é parecido,
acha que é a mesma pessoa, supõe que é a mesma pessoa. Tem um caso que ficou bem famoso em São Paulo, de um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, mas que era um rapaz que super do bem, assim, né? Não era criminoso, não era nada, mas foi preso e a polícia não soltava o cara. Só conseguiu soltar porque o pai dele foi atrás, o pai dele conseguiu câmeras de segurança, o pai dele fez e o pai fez o trabalho da polícia, achando o verdadeiro criminoso, que era também um homem negro, mas você olhando a foto dos dois, seria impossível você confundir os dois. São muito diferentes. A única característica em comum é que eram negros. Então, isso que eu estou querendo mostrar, como a gente tende a colocar no mesmo pacote. Isso é o nosso olhar racializado. André, para mim, o último que eu acho, né, conceito importante seria o racismo inverso, né? Aff, Maria! Aff, Maria! Deixou por último o mais terrível. Gente, o conceito é racismo reverso. Vou contar uma história que a Ana nem sabe dessa história. Eu estava numa banca esses dias, uma banca de doutorado, do curso de Direito. E quando é doutorado, né, são 5 professores na banca. Então, 5 professores falaram antes que eu, e eu fui a última, eu iria fazer a arguição da candidata. O professor que falou antes que eu, ele falou tantos absurdos, mas tantos absurdos, dentre eles usou o termo racismo reverso. E eu comecei a ficar tão nervosa, estava frio, estava com cachecol, que nem hoje. Comecei a ficar tão nervosa que eu comecei a ficar com calor, comecei a tirar o casaco. E eu ia falar depois dele, e eu não podia, claro, destratar o professor, um professor convidado, um pós-doutor do direito tal, mas eu também não podia deixar passar batido. Várias amigas minhas que estavam assistindo começavam a me mandar mensagem assim: você viu o que ele falou? A Jussara, a Santa, a Ana conhece esse pessoal, ficava me mandando mensagem assim: você viu como é que pode e tal? Enfim, aí eu tive que falar. Por que que racismo reverso não existe? Então, eu vou falar para vocês exatamente o que eu falei para esse professor nesse dia. E ele começou a ficar tão incomodado que ele desligou a câmera. E ele viu, daí percebeu o absurdo que ele falou, né? E o assunto da tese era mulheres negras no direito. Então, imagine um professor desse na banca. E ele falando do racismo reverso. Então, ele começou a falar assim: ah, porque se continuar tendo cota, se continuar tendo ação afirmativa, vai chegar uma hora que os negros é que vão estar na frente, os brancos vão ficar para trás, os brancos vão perder. E daí ele basicamente usou esse termo, racismo reverso. Por que que racismo reverso não existe? Uma boa definição de racismo, que eu acho que se fosse para tirar alguma coisa da aula de hoje, que eu acho que seria o mais importante. O que é racismo? É um instrumento de manutenção do poder. Isso é racismo. Instrumento de manutenção do poder. Quer dizer, manter os negros no lugar, entre aspas, né? Vou colocar entre 1000 aspas aqui, manter os negros no lugar deles. Então, se eles ficarem no lugar deles, ficarem quietinhos, tá tudo bem. Por que que não pode haver racismo reverso? Porque se racismo é instrumento de manutenção do poder, os negros nunca estiveram no poder. Então, não tem como manter isso. Então, o que a gente. Aí tem aluno meu que fala assim: ah, professora, mas às vezes eu me sinto incomodada, me chamam de branco azedo, enfim, né? Aí eu falo assim: tudo bem, isso você pode se sentir ofendido, se sentir triste, né? Claro, a pessoa se sente mal, evidentemente, e é legítimo que isso aconteça. Mas qual que é a chance de alguém lá no RH não selecionar alguém porque a pessoa é branca demais, porque o teu olho é azul demais, porque o teu cabelo é liso demais, né? Isso não vai existir nunca, né? Então, o branco, por mais que possa, e isso eu chamo de falta de educação, você tirar sarro de alguém,
falar mal de alguém, ironizar o aspecto físico de alguém, seja ele muito alto, ou muito baixo, ou muito gordo, ou careca, ou seja lá o que for, né? Qualquer uma dessas coisas é igual, é triste, é feio, é falta de educação, magoa a pessoa que está ouvindo, tudo isso, mas não é assim, né? Não é racismo. O racismo, inclusive, é crime inafiançável, né? E que não prescreve. Então, quando, se eventualmente vocês precisarem fazer alguma espécie de denúncia, né? Isso é importante falar, que dentro do exemplo que a gente deu de racismo institucional, é comum que quando as pessoas vão fazer um boletim de ocorrência, quem lavra ali o boletim de ocorrência na polícia evita usar o termo racismo, né? Então, por exemplo, na escola, xingar uma criança que o cabelo dela é feio, que o cabelo dela é ruim, coisa desse tipo, eles minimizam dizendo que é bullying. Isso não é bullying, isso é racismo, né? Então, imaginem a criança desde pequena. Eu tive várias situações de alunos que me disseram assim, professora, era para fazer um trabalho em equipe, por exemplo. Aí dizer, posso fazer o trabalho sozinho? Eu falei, não, mas por que você vai fazer sozinho? O objetivo é ter o debate e tal. Ah, mas é que ninguém quer fazer o trabalho comigo. Já tive várias situações dessas, de que ninguém queria fazer o trabalho porque o menino era negro, né? Crianças que brincam sozinha no parquinho, que não tem... parece que é bobeira, parece que isso não acontece, mas isso é mais comum do que a gente imagina. E imagine uma criança, desde sempre, a construção da sua identidade ser baseada nisso, que o meu cabelo é feio. Tem vários casos, vocês conhecem a Carol com K, né? Que deu essa confusão no BBB agora, ela é de Curitiba, e ela conta uma história de que o pai dela pegou ela uma vez tomando banho com água sanitária, passando água sanitária no corpo para tentar ser branca, porque ela não aguentava mais ser preta. E isso era uma menina de 9 anos. Então, isso é muito triste, né? Portanto, deixar bem claro, racismo é um instrumento de manutenção do poder. E, portanto, racismo reverso não existe. Então, pessoal, não sei se vocês têm alguma questão, querem colocar. Agora é com vocês. Se podemos encerrar. Bom dia, professora. Bom dia. Professoras. Opa, né? Marco, diga lá. Interessante essa discussão. Essa discussão, ela é uma discussão que ela não vai acabar aqui, ela vai prosseguir por muito, muito tempo, né? E eu concordo em termos, em partes, a senhora comentou, né? Não preciso nem dizer que eu faço parte desse mundo, desse grupo que a senhora está comentando, mas tem um ponto que eu gostaria de fazer só um comentário, talvez até se a senhora pudesse comentar também. Eu tenho... eu venho de uma família bem humilde, né? Meu pai era mestre de obra, minha mãe dona de casa, né? E tive vários amigos negros também, primos, e a gente sempre foi crescendo junto e acompanhando junto. Mas, na minha opinião, existe uma coisa que é muito importante, né? Eu estou onde eu estou hoje, eu sou aluno de Direito hoje, né? Direito vai ser a minha terceira faculdade, terceira graduação, mais algumas pós. Eu cheguei onde eu estou hoje porque meu pai me incentivou a fazer isso, meu pai me mostrou que eu podia fazer isso. E eu tenho alguns amigos negros que dizem o seguinte, mas eu não vou conseguir. E realmente não vai conseguir, porque você não vai fazer. Eu concordo que é difícil, é complicado, mas eu ainda vejo bastante gente, e não estou falando só de negros, né? Eu vejo mulheres, homossexuais, pobres, dizendo que não vai conseguir, mas não tenta fazer. Então, esse é um ponto também que a gente tem que explorar bastante. É claro, o racismo ele já vem de longa data, ele é um assunto que está mais sedimentado, é um assunto que cria uma situação mais constrangedora. É o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? O caso do policial nos Estados Unidos.
Mas as pessoas têm que entender que elas têm força e elas conseguem fazer. Como que a gente pode tentar reverter isso, no caso do negro, por exemplo, ou do indígena também? Qual é o caminho para que isso seja uma luz para as pessoas entenderem que elas têm condições? Essa é uma pergunta que eu deixo. Ah, tá bom. Marco, bom, primeiro, parabéns, né? Terceira graduação aí, que vai gostar de estudar assim, hein? Que legal, sucesso. E já estava na hora de parar já, né? Já devia estar parando já e pensando Não, num não pode pouco mais parar, não. tranquilo, né? Não pode parar, não. Tem que continuar aí, com certeza. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a tua colocação, agradecer que abriu a câmera. Eu fico tão feliz quando os alunos abrem a câmera, vocês não fazem ideia da dificuldade que é ficar falando para essas bolinhas. Enfim, mas então concordar com você, né, sem dúvida. E você falou uma coisa aqui super importante e agradeço porque eu tinha esquecido de falar disso mesmo, que é a ideia de representatividade. Então, é claro que as pessoas precisam se esforçar, sejam branca, negra, gay, né? O trabalho, o meu pai que diz assim, o sucesso só vem antes do, como é que é? O sucesso só vem, esqueci, O no sucesso só vem dicionário. antes do dicionário, do trabalho no Isso, dicionário. isso. Então, tem que trabalhar para conseguir, Claro. obviamente, né? O que acontece é, que sorte que você teve um pai que incentivou, né? Que sorte que várias pessoas têm, né? Os pais que incentivam, que dizem que acredita na pessoa. O que acontece é que, como, por exemplo, uma criança negra, desde pequenininha, onde ela vai, ela costuma ser. Tenta lembrar, provavelmente nas tuas turmas, nas tuas faculdades aí, quantos colegas negros você tinha? Eram poucos. Não, Eram poucos. normalmente é o único, Sempre, né? sempre foi poucos, né? Na Isso. verdade, teve uma turma que a gente tinha um pouquinho mais, que a gente batia em todo mundo, né? Mas, é, é, Mas é bem mas comum era, entre os era, meus era poucos. amigos, bem comum entre os meus amigos negros, eles dizerem assim: eu sempre fui o único da escola, eu sempre fui o único na faculdade, a única, ou tinha mais um, né? Então, o que acontece? A criança, quando vai vendo isso desde sempre, acontece a mesma coisa com as meninas, por exemplo. Incentivam os meninos a fazerem brincadeiras ou a sonharem ser astronautas, ser não sei lá o quê, e as meninas ganham boneca, panelinha, enfim, é claro que a mulher pode ir além disso, evidentemente, mas não existe uma estrutura que a incentive para isso. Então, é isso mais ou menos que a falta da representatividade. Então, quando você começa a ver advogados negros, médicos negros, a criança negra, onde ela vai indo e ela vê essas pessoas, ela pode pensar assim: puxa, ele é advogado, eu também posso ser. Ele é presidente, eu também posso ser. Então, a ideia essa pergunta que você fez é como que a gente pode conseguir, com o tempo, ir alterando o que você está fazendo, por exemplo, é uma grande coisa, né? Porque quando os teus filhos, os amigos dos teus filhos, os parentes, vêm, puxa, olha lá, ó, o Marco consegue, então eu também consigo. Basicamente, eu acho que o que falta é a pessoa acreditar que pode. É ter isso no horizonte, né? E daí passar a lutar por isso. Né? Então, se a pessoa nem vislumbra, nem sonha, aí eu concordo com você. Aí não vai dar certo de jeito nenhum. Não importa se é branco, se é negro, se é, né? Não importa. Mas o que acontece dentro da população negra é que ela não tem esse incentivo a mais. Em geral, né? Eu estou generalizando. Claro que cada família a gente vai ter. Então, a sociedade como um todo não faz essa. Não é igual a oportunidade, não é igual o incentivo. Então, pelo contrário, a família, os pais negros, eles têm que ter um cuidado extra. Por exemplo, dizer assim: olha, eu tenho amigos que falam isso para o filho, ó, cuidados na rua, não saia, não corra para pegar o ônibus. Se tiver polícia, não corra, não reaja, né? Então, isso é uma coisa que é difícil que uma família branca tenha que falar para o menino. Então, o que eu quero dizer é um trabalho a mais, é um esforço a mais. Né? Então, Mas eu concordo com você, que o que a gente precisa é
representatividade e as pessoas acreditarem que podem arregaçar as mangas e ir em frente, porque claro que podem sim. Mas esse tipo de comentário, eu particularmente, eu acho que é um comentário, esse que a senhora falou, não corra se você vê a polícia, é um comentário que eu acho que leva a pessoa a se sentir menos. Não é um comentário que faz com que a pessoa evolua. Meu pai, ele sempre teve comentários do sentido assim, você pode e você vai conseguir, né? Eu trabalhei com ele como servente de pedreiro. A gente pegava um saco de cimento de 50 quilos com 13, 14 anos. Ele falava, você consegue, basta você saber como fazer. Não é força, é jeito. Vamos virar uma pá de concreto aqui, vamos carregar. E ele nunca falou para mim, foge da polícia, ou corra da polícia, ou ande. Ele sempre falou o contrário, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. A partir do momento que você for respeitar, as pessoas elas vão te respeitar também. E eu lembro que já tenho 53 anos, eu tomei duas batidas policiais na minha vida. Uma porque eu estava indo para a escola no final da tarde, um dia de tarde, estava indo jogar bola na escola e estava com um cigarro na mão. Estava fumando. Nunca tinha feito aquilo. A primeira vez que eu peguei um cigarro na mão, o policial me parou. Eu lembro dessa história e meu pai morreu e não soube dessa história, porque eu não tive coragem de contar, né? E a segunda foi numa blitz policial normal. E sempre fui bem tratado, sempre respeitei as pessoas, né? E o que vejo, né? Já estava com alguns amigos. Que bom, isso deveria ser a regra, isso deveria ser sempre. Não, eu não vejo isso como positivo ou como negativo, eu vejo como uma situação rotineira, normal. Agora, o fato de eu falar para minha filha, por exemplo, olha, você tem que tomar cuidado, não corra, eu acho que eu vou mostrar para ela que existe uma fragilidade. Eu tento fazer o contrário, eu tento mostrar para ela que ela pode fazer as coisas e ela deve fazer as coisas. Então eu entendo dessa forma, eu entendo que eu tenho que colocar dentro da cabeça dela que ela pode chegar aonde ela quer chegar, no momento que ela quer chegar. Vai depender única e exclusivamente dela. Eu não sei se sorte ou qualquer outra coisa, eu vim do SESI, estudei no SESI, meu ensino fundamental, antigamente era primeiro grau, segundo grau, né? E depois fui estudar numa escola renomada, no ABC em Santo André. Então, eu venho de uma cultura que você tem que buscar fazer alguma coisa, né? Você esperar que as pessoas se tragam alguma coisa na sua mão, né? E é difícil trazer essa situação, é difícil fazer isso, e é difícil você mostrar para as pessoas que você pode. Eu tenho um cargo de gestão hoje, né? Eu faço uma gestão hoje de quase 50 pessoas dentro da fábrica. O processo seletivo, todos os processos seletivos, eles passam por mim, né? E não tem essa questão, é negro, é homossexual, é homem, é mulher, é solteira ou é mãe solteira, não tem. A gente não tem isso como regra, né? É o perfil, é profissional. E eu vejo bastante amigos meus que têm essa linha também, que trabalham dessa forma, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter o seu interior forte para poder trabalhar e para poder viver de forma direta e objetiva. Essa é só uma pequena opinião aí. Então, Marco, é bem interessante isso. Você pode até ler nesse livro o depoimento da Mabel Nunes e tem o Major Nunes, que estão entre os 68 homenageados, né? Então, tem pai e filha nessa placa. E ela relata uma coisa semelhante à sua. Fui eu que a entrevistei, que o pai dela sempre, para ela e para os irmãos, sempre o princípio dele era a questão da autoestima, tá? Que é bem o caminho. E, nossa, você se encaixa bem na filosofia do Major Nunes. Leia essas duas biografias ali que você vai ver. E ela pegou e falou que quando você vai ver que está o depoimento ali, que essa questão até de enfrentar, de perceber essa questão dos outros quererem a colocarem para baixo, porque ela era negra e ainda mulher, né? Que daí ela tinha esses dois agravantes. Ela tinha uma estrutura já preparada, mas ela, né, fala o tempo inteiro, né, que graças ao pai, que já, né, ela falou assim, depois, quando eu fiquei maior, com 17 anos, que daí eu namorei um rapaz branco, quando eu fui na casa, né, desse rapaz, que daí a mãe dele lá me deu uma tratativa que, né, me colocou em choque, que eu cheguei em casa,
foi a primeira vez que daí eu consegui falar abertamente de racismo, né, contra o meu pai, e que eu percebi que como ele tinha preparado essa autoestima, essa questão eu posso, né, o que eu quero, como tinha me ajudado, né? Então, você vai ver bem o depoimento da Mabel Nunes, tá? Que é, tem que procurar o capítulo dela ali, e ali ela vai falar do pai, que é o capítulo, acho que logo em seguida já, seu Manuel Nunes. E é a linha já dele, né? Ele já é falecido, senhor, sempre foi, e ela coloca bem isso no relato dela, trabalhar a autoestima. Isso é uma coisa que tem que ter. Então, né, parabéns para o seu pai, parabéns para você, né? E o que a gente tem que fazer eu acho, né, que infelizmente é pegar essas pessoas, né, que não têm essa autoestima e que às vezes não conseguem transmitir isso para os filhos já, né? Esse que é o grande aí desafio, né? Então, por isso que é importante preparar essas, né, professoras que vão ter contato com essas crianças, né? Professora de primária ali, que pega desde criança, então a gente tem aí um desafio que daí vai além, né, só daquele pai e daquela mãe negros lá que tem as crianças em casa, né? Mas é a questão a tratativa da autoestima mesmo, né? Isso a gente tem que plantar, né, em todas aí, no caso, né, quando a gente tem essa estrutura aí do enfrentamento da questão racial, né, mais ainda o papel de pessoas como seu pai. Essa é a minha opinião. O meu pai sempre falava assim, uma coisa que eu vou deixar para você, você vai estudar. Ele obrigávamos. Ele falou, eu não vou conseguir te deixar uma casa, não vou conseguir te deixar um carro, mas você vai ter que estudar, você vai ter que ser alguém na sua vida, é isso que você vai precisar fazer. E da minha família, por parte de pai, né, eu sou o neto mais velho e sou o primeiro que se formou. Mas depois disso veio uma leva. Veio minha irmã, veio meus primos. Eu tenho um primo que fez doutorado recentemente em letras, né, lá em Minas Gerais. E assim, os irmãos também foram no mesmo caminho e tal. Então nós mudamos um pouco a geração. A nossa geração mudou. Os meus primos mais novos já estão terminando faculdade, começando. Mas isso tudo veio da família, né? Isso é uma herança da família, dos meus avós, que foram sempre pessoas humildes, mas sempre pessoas que trataram de forma decente. É claro, sempre tem os abusos lá, né? Bater um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tal, mas fez parte de uma educação que tratou todos da mesma forma, né? Então, é a questão da autoestima, realmente. Eu acho que a autoestima é fundamental para as pessoas poderem, não só para o negro, mas para todas as pessoas, né? Eu acho que é importante. Obrigada, Túlio. Mais alguém, gente? Né? A Amanda, ela só dá um relato aqui de uma observação, né? Que ela pega ônibus todo dia, sempre no mesmo horário, né? Mesmo ponto, e sempre tem também nesse momento com ela 4 pessoas negras. E que ela, né, percebe que eles esperam todo mundo entrar no ônibus primeiro, para entrar depois, ou até fica para esperar o próximo ônibus, né? Que acha que todo mundo, né, olha estranho para eles, né? Então, aí uma observação da Amanda, né? E a Marta, né, que também, né, compartilhou aqui com nós, que, né, ela tem amigas negras que não se acham capazes, né? Mas não desista, Marta, quando você puder, vá, né, trabalhando a autoestima das amigas aí, e dando aí esses exemplos agora, que agora são mais divulgados, porque sempre tivemos, né, essas pessoas, né, esses bons exemplos, mas antes com pouco divulgação. Agora a gente consegue aí compartilhar, dar exemplos, né, e todo dia vai plantando a sementinha, que é... Queria fazer um comentário também, a partir do que o Marco Túlio aí falou, e você, que é super importante também o papel da educação, né? O papel da escola, o papel dos professores. Então, por exemplo, esse trabalho, Ana, que você fez de trazer esse tema, de fazer essa discussão com os alunos, é fundamental, isso é sempre preciso, né? Porque muitas pessoas talvez nunca nem tenham pensado nesse tema, e a partir da conversa de hoje, pelo menos vão pensar, né? Eu trabalho uma disciplina na faculdade que chama Presença Africana no Brasil, e a maior parte dos alunos é da engenharia, né? E um dos temas que a gente desenvolve são
as tecnologias que vieram da África, por exemplo, né? E eles ficam fascinados. Tem vários alunos que vêm falar comigo assim, depois agradecer. Teve uma menina, inclusive, que veio falar assim, no final, né? Me mandou um relato enorme, assim, fiquei super emocionante, assim. Ela disse assim, professora, eu descobri que eu era negra. Descobri que eu sou negra, eu não sabia que era negra. E aí ela percebeu que uma série de problemas que ela teve, porque ela é fruto de um casamento multirracial, né? O pai dela é negro e a mãe é branca. Então ela tem cabelo crespo e ela conta que a mãe nunca soube cuidar do cabelo dela direito, porque ela não tinha essa questão. Então ela sempre usou cabelo muito curto. Ela falou: eu percebi agora que uma porção de coisas que eu vivia, eu não sabia que era racismo. Eu achava que o problema era meu, eu pensava que eu que não conseguia, eu que era, as pessoas não gostavam de mim, né? E aí ela disse que graças a isso ela se aproximou muito do pai e a partir desse olhar ela se aproximou do pai, conversou com o pai sobre esse assunto e a primeira vez que o pai dela falou sobre situações de racismo que ele viveu, então mais ou menos na linha do que o Marco tinha colocado, ele sempre trabalhou muito a autoestima dela. Você pode, você consegue e tal, mas a questão racial especificamente ela nunca tinha tratado. E ela falou que fez uma grande diferença. Então, veja, era uma família que não tinha essa discussão e foi a menina que trouxe para a família. E a partir dali, os irmãos, enfim, ela falou que foi um trabalho muito legal. Então, a importância da educação, né, como vocês colocaram. Que bom quando pode ser da família, mas quando não é, que a escola tenha essa função, né? A Tamara levantou a mão. Tamara, pode falar, fica à vontade. Oi, professoras, boa noite, bom dia, na verdade, né? Só não consigo liberar a câmera, mas eu sou aluna do curso de Direito, eu achei bem interessante o tema, porque até eu tenho 2 casos que na minha vida foram bem marcantes, assim. Uma vez eu estava levando a minha sobrinha no parquinho, né? A minha sobrinha, a gente tem a pele clara, e tinham algumas meninas brincando nesse parquinho. As meninas estavam brincando. Quando a gente chegou ali, acho que elas tinham ali entre 4 e 5 anos no máximo. A minha sobrinha tinha 4 anos na época. Eu percebi que 3 menininhas brancas estavam tacando pedras numa menininha negra. E a menininha, ela estava sentada assim, quieta. E aí, na hora, eu cheguei, a minha sobrinha já foi conversar, porque minha sobrinha fala com todo mundo, ela não tem disso, e a minha sobrinha já sentou do lado dessa menina e começou daí a brigar com as outras que estavam tacando pedra. E daí, na hora, eu já mandei para ela, falei, o que tá acontecendo? E elas realmente xingavam aquela menina de negrinha, de nega, e aí eu peguei aquela menina no colo, falei, onde é a sua casa? A gente estava num condomínio, né, no parquinho do condomínio, eu falei, onde a sua mãe mora? Né? Daí eu já falei para as meninas, falei, olha, vocês não têm educação. Peguei aquela menininha e levei para casa da mãe dela. Só que também o que me espantou é que quando eu fui deixar essa mocinha, essa menininha para a mãe dela pegou e tal e falou assim, isso sempre acontece. Então, a reação daquela menina negra, dela já tá assim, fechadinha, quietinha, levando a pedrada, gente, pedrinha, sabe? Essas pedrinhas britas, ela já estava acostumada. Sabe? Então, tipo, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, né? Então, essa situação marcou muito, assim, porque eu nunca tinha visto isso acontecer, assim, a gente vê na televisão, né? Enfim, mas uma coisa tão forte, e eu pensei assim, aquelas meninas, para ser tão novinha, criança, e já ter esse pensamento, vem dos pais. Entende? Infelizmente, vem dos pais, que criaram elas dessa forma. Que até mesmo, às vezes, os pais devem ser racistas, né? E a outra situação que foi bem marcante para mim foi em 2017, quando eu fui para Moçambique. Aí já é uma situação reversa, porque lá eu vi o preconceito de negros contra brancos. E é muito forte, porque eu fiquei pouco tempo lá, cerca de 30 dias. Porém, 2 amigos meus, né, uma mulher e um homem, ele já tem a pele um pouquinho mais escura, mas não chega a ser negra. Eles ficaram morando lá no orfanato para fazer o trabalho missionário, para continuar o que a gente tinha começado. E eles
começaram a sair na rua e sofrer preconceito, assim, a ponto de quase apanhar dos negros, falando que eles tinham um termo lá, se eu não me engano, é molungo, xingando. Aí a missionária nossa que tá lá há mais tempo, que ela já tá acostumada e tem também a pele mais escura, ela tinha que ter todo um cuidado com eles, porque corria risco deles apanharem. Então a gente vê esse preconceito acontecendo também lá contra brancos. Agora, eu não sei se, obviamente, isso que acontece em Moçambique é herança de uma colonização portuguesa, né? E hoje você tem uma reação daquilo que aconteceu no passado, mas realmente é algo que você pensa, nossa, né? E lá a grande maioria mesmo é de origem negra, né? Então, a gente vê os dois lados acontecendo. Acredito que é um tema realmente muito importante e que gera também muitos questionamentos, né? Mas era isso. Obrigada, Tamara, né, por compartilhar com nós, que é bem importante quando a gente, né, começa outras pessoas falarem, né, que não só às vezes a gente que é professor, que dá palestra, né, da percepção, né, no dia a dia, né. Andrés, quer? Não, eu queria só fazer um comentário aqui, que, puxa, como é bom ver o pessoal do direito se interessando por esse tema, sabe? Porque, especialmente, já tem a gente, quando estuda isso, a gente acaba recebendo vários relatos, e agradeço o relato aí da Tamara, né? Isso. Porque eu tenho amigos advogados, juiz, promotor, tal, e a gente ouve absurdos, assim, não só dentro da temática racial, mas da questão de gênero, por exemplo, de diminuir a testemunha, de culpabilizar a vítima, né? Culpabilizar a vítima, é ela que sofreu, mas ela acaba sendo culpabilizada. Por que estava lá? Por que fez isso? Então, é muito importante que o pessoal do direito esteja tendo essa discussão, esteja tendo acesso. Eu já vi, por exemplo, sentença de juíza que escreveu o seguinte, que esse rapaz não tem o perfil do suspeito. Era um rapaz branco, de olho... Não sei se vocês lembram, aqui em Curitiba teve uma época que foi famoso, como é que era? Um mendigato. Lembram disso? Um mendigo gato que ficou famoso. Por quê? Porque era um homem branco, era um homem loiro, de olho azul, né? Então chamou atenção, como assim? Né? Então esses casos assim são interessantes a gente pensar, e legal esse olhar da Tamara que foi lá, ajudou a menina, né? Não poderia jogar pedra em ninguém, nem não importa se é branco, se é preto, né? Mas às vezes a criança ali não tem a força de reagir, mais ainda que se a mãe dela contou que já aconteceu outras vezes, que acontece sempre, né? E é assim que a pessoa vai se enfraquecendo, a questão da autoestima, né? Que a Ana e o Marcos já tinham colocado, a importância de fortalecer a autoestima para na hora conseguir reagir. Obrigada pelo relato. Então, pessoal, mais alguma questão? Né? Quem estava com a mão levantada já, que não tenho mais ninguém. Acho que a questão dos chats, do chat também eu já li todos. Só um comentário, professora. O que eu comentei do meu pai, né? Nunca precisou, mas ele dizia o seguinte: se você se sentir ofendido na rua, revide com a mesma moeda. Talvez isso me dê uma força para entender o que era ser ofendido, né? Nunca precisei fazer nada diferente, né? Mas eu acabei nunca tendo que revidar uma agressão, alguma coisa por isso, né? Mas talvez isso me deu força para dizer, olha, se eu precisar, eu vou poder fazer a mesma coisa, que eu vou ter uma cobertura, por exemplo, né? Vou ter alguém que vai me dar um suporte. Eu acho interessante isso que a nossa colega acabou comentando, né? Que o pai, a mãe chegou lá, mas isso sempre acontece e tal. Talvez faltou um pouco mais de sensibilidade da mãe, conversar um pouco mais com a filha, explicar algumas coisas nesse sentido, né? Os cuidados, às vezes, tem que tomar também, né? Que nem todas as pessoas são iguais, né? Bem isso. Também só aproveitando o gancho do Marco aqui, eu creio que, assim como em outras áreas, a falta de punição e a falta do encaminhamento correto, ela acaba deixando margens para a pessoa fazer o que quer. Porque eu penso assim, se fosse a minha filha, né, se eu tivesse na condição daquela mãe, se é uma situação repetida, né, eu teria ido para a área judicial,
eu teria ido na delegacia registrar um boletim de ocorrência, porque eu fui testemunha dela, eu deixei o meu contato com ela, falei, eu vi o que estava acontecendo, porque ali não era um caso de crianças que estavam brigando, sabe? Para mim foi um caso claro mesmo, sabe? Então eu acho que às vezes quando não é tratado, ou quando não é protegido, ou até mesmo se ela não quisesse ir para a área judicial, que ela tivesse uma tratativa de ir lá falar com a mãe, assim, conversar, olha, já não é a primeira vez, você sabe que a sua filha fez isso, da próxima vez eu estarei registrando um boletim na delegacia, sabe? Às vezes a postura para a defesa da filha dela, porque eu penso assim, se alguém tacar pedra na minha sobrinha, ou ela vai sair dali, daquele local, ou ela vai tacar outra pedra, porque ela é uma criança ainda, né? Acaba com esse pensamento. Aquela menina, as meninas estavam tacando pedra, não querendo, porque ela queria brincar com as meninas, não deixando ela brincar junto, e ela estava quietinha, retraída, né? Então você vê que já desde a infância a criança está passando por aquela situação. E assim como acontece na questão de gênero, que eu vejo que é muito clara no Brasil. Eu já passei por isso várias vezes, porque eu tive cargo de gestão por mais de 10 anos, e sempre assim, num termo chulo mesmo, mas essa é a realidade. Se o homem vai sendo promovido é porque ele é competente, se a mulher tem uma promoção é porque ela deu para o chefe. Então, assim, acredito que tanto o racismo quanto esse preconceito de gênero são coisas muito claras. Até na semana passada a gente estava debatendo isso, porque eu trabalho nesse momento eu estou fazendo estágio ali na Câmara de São José. E eu percebi que não só comigo, mas com as assessoras mulheres que trabalham no gabinete, às vezes você está indo para a sessão, né? Aí no meio do caminho o vereador para, o chefe de gabinete para e começa a cumprimentar outros e tal. Vários homens, eles passam, se a gente está enfileirado assim, um do lado do outro, eles passam de um oi para os homens da fila, chega na gente que a mulher vira a cara e sai. Nem cumprimenta, então custa dar oi, sabe? E eu pensei, poderia pensar, é porque eu sou estagiária, né? Mas não é, eu comecei a falar com as outras mulheres da Câmara e elas relataram a mesma coisa. Então começa nesses simples detalhes, né? E vai indo muito além. E pior ainda, se a mulher ela é bonita e é promovida, daí ela nunca vai ser competente o bastante para aquilo, né? Então, eu acredito que são temas assim que é uma questão cultural que a gente tem que lutar. Eu não gosto de extremismo, eu particularmente não sou adepta a esses movimentos extremistas aí, feministas e tudo mais. Eu acredito que nada como a boa moderação, como o bom cuidado, você cuidar dos seus dentro da sua casa, ter um bom ensinamento também na escola, que é importante, as empresas terem cultura, acredito que se isso for mudando com o tempo, a gente consiga, né, uma recolocação, até que na questão salarial, porque a gente sabe que acontece, se um homem e uma mulher, eles têm as mesmas funções, a chance do homem ganhar mais é muito, muito grande, né, então são questões super importantes e que nós temos que se levantar, eu acredito que num movimento, assim, consciente, num movimento moderado para poder buscar esses direitos, né, e mostrando que não é assim, né, eu tô ali, porque eu realmente estudei, eu fui competente para aquilo, né, então nossa, é um assunto tremendo, né. Tem muito caminho ainda, né, Tamara? Muito caminho, mas não podemos desistir, né? Então, que continuamos aí prestando atenção no relato das pessoas, porque a partir do momento que, né, um simples fato ali, vocês conseguem ter essa percepção, isso já é um alento, né, de que vocês já estão aí conseguindo perceber. Né? Tamara, eu queria só fazer um comentário. Mais uma vez, obrigada pelo relato emocionante aí, né? E o quanto é importante a gente ter mesmo, né? Esse olhar e essa postura tua já é uma postura feminista, né? Você buscar isso, porque o feminismo não tem intenção de ser radical. É simplesmente que todos tenham oportunidades iguais, como você disse, né? Então, infelizmente, a gente vê que não é assim. Mas que bom que está mudando e que tem pessoas assim como vocês e que tem esse olhar para. E uma coisa acho que eu queria só terminar de falar é o seguinte: às vezes a gente não faz uma coisa com a intenção de machucar, né? Fala alguma coisa. Mas se a pessoa se sentiu machucada e ela vem até você e diz que não foi legal, respeitar a posição dessa pessoa, né? Porque você fez uma piada, entre aspas, né? Achando que era uma brincadeira, achando que era não sei o quê, e magoou a pessoa.
Você percebe que a pessoa magoou, fala, desculpa, não vou mais fazer, não sabia, acabou. O que a gente não pode começar é, ai, só por isso, vai ficar triste só por isso, é mimimi, que é essa mania que o povo anda ultimamente. Então, uma das coisas que eu ensino para as minhas filhas é, como o Marco ali falou, respeitar as pessoas. Se você magoou alguém, pede desculpas, não sabia, não era minha intenção, não vou mais fazer, acabou. Acabou. Isso é respeito, não é desmerecer o sentimento da outra. Então, muito legal ouvir teu relato, viu, Tamara? Obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Se não, encerramos por aqui. Só agradecer mesmo a oportunidade. Então, agradeço também, né? Eu também agradeço a oportunidade, agradeço o convite, Ana, a paciência de vocês e espero ter trazido algumas reflexões aqui, que a gente possa voltar a ter outros encontros. E estou à disposição sempre que for possível. Obrigada. Então, o pessoal também precisando, querendo alguma referência, alguma indicação, sinta-se à vontade, né? Pode me procurar, tem o e-mail lá da faculdade, qualquer coisa eu passo para a professora Andréia, tá? E vamos, né, conversando aí, melhorando o nosso dia a dia, que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Já diz o ditado. Né? Então, bom final de semana a todos, bom domingo, né? Obrigada, Andréia, né, pela sua disponibilidade, né? E obrigada a todos aí pela participação, tá?